Você já parou para perceber como nós, seres humanos, gostamos de nos enganar? Nós gostamos de fazer coisas e queremos que essas coisas nos enganem, né? Tem um problema e muitas vezes a gente esquece ou finge esquecer do problema ou finge que ele não existe para ver se o problema some. Ou então a gente tem um problema, tem um defeito e a gente insiste em dizer que não tem, insiste em fingir que aquilo não é um problema, insiste em fingir que aquilo é um problema dos outros e tenta evitar ou tenta não se confrontar com aquela realidade. Nós gostamos de nos enganar. A gente vai fazer uma coisa, sabe que vai dar errado, sabe que não é a melhor forma, mas a gente quer acreditar naquilo. Isso é auto-engano, isso é muitas vezes originado pela nossa vaidade. Jesus, no início do capítulo 6 de Mateus, vai falar do auto-engano, das coisas feitas com hipocrisia. Na realidade, no capítulo 6 todo ele vai trazer à luz esse contraste, essa realidade de fazer as coisas e querendo que os outros vejam, quando a gente precisa que Deus veja, não os outros, e que Deus seja glorificado, não nós. O capítulo 6, hoje o nosso texto básico é de 1 a 4, capítulo 6 de Mateus, versículos de 1 a 4, fala a prática da justiça. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por ele. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Como se deve dar esmolas? 2. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que a tua mão direita faz, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Jesus, lá no início do sermão, falou das bem-aventuranças. Na aula passada, a gente viu sobre aquela confrontação do legalismo com o antinonimanismo, ou seja, não é para fazer cumprir a lei ao pé da letra, nem para fingir que não existe regra nenhuma. Sim, a gente precisa cumprir a lei, a gente precisa fazer as coisas da vontade de Deus, mas precisamos fazê-las de uma forma, não é voluntária, mas de uma forma interior. Precisamos que isso seja uma vontade do nosso coração, precisamos que isso seja o desejo do nosso coração e a gente faça de forma normal. Não é forçado para cumprir a lei, não tem lei, estamos no tempo da graça. Essa foi a discussão do vídeo anterior, né? E lá para trás, Jesus também falou das bem-aventuranças e as formas como o cidadão do reino deve ser. Jesus está falando para pessoas, como disse Lutero, como o nosso comentarista trouxe na lição anterior, aquela palavra em latim, incurvitas, pessoas voltadas para dentro. Nós somos pessoas voltadas para dentro, virados para dentro, a palavra mais adequada é essa, né? Virado é uma palavra estranha, né, para falar de uma pessoa, mas é a pessoa que tem, a pessoa natural, pecadora, caída, tem o seu objetivo voltado para si mesmo, voltado para aquilo que nos agrada, voltado para aquilo que nós gostamos. E não é isso que Jesus quer, não. Nem é isso que vai nos trazer a salvação, né? A solução é a graça, que traz salvação é a graça de Cristo. E nós, não merecedores, não somos merecedores, mas nós, para sermos cidadãos do reino de Deus, precisamos buscar
cumprir a lei, sim, mas não ao pé da letra, com integridade de coração, entendendo qual é o objetivo da lei. O objetivo da lei é o amor. E a gente precisa viver em amor. A gente precisa viver... Ele coloca aqui como autonegação e autodoação. Não importa o que eu vou receber, importa o que os outros vão receber. Não importa o que eu vou ganhar, mas importa o que eu vou dar. Eu preciso fazer as coisas para que as pessoas sejam beneficiadas. Não importa se eu vou ser beneficiado, se eu vou ser prejudicado. Não é esse o motivo, não é essa a razão, não é esse o objetivo de viver como cidadão do reino. Não é assim que nós seremos abençoados, seremos aprovados diante de Deus. Né? Mateus 5,48, exigência dos seguidores de Cristo. Né? Jesus fala, portanto, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Perfeito. O objetivo de Cristo é que eu e você atinjamos ou sejamos perfeitos. Ah, Saulo, mas eu não sou perfeito, não, sou pecador. Eu também sou pecador. Sou perfeito? Ainda não. Ainda não. Vou ser? Não sei, mas eu vou continuar buscando. Eu vou caminhar em direção à perfeição. O meu alvo, a minha direção é Cristo, e esta direção de Cristo, essa direção do meu caminhar, essa direção da onde eu vou, vai no caminho da perfeição. Eu preciso buscar a perfeição. Eu vou caminhar para alguma direção? Vou. E qual direção eu preciso? Eu preciso a direção da perfeição. Preciso ser perfeito. A palavra perfeição expressa lá em Mateus 5,48 é teleios, amadurecimento, integridade. Então veja que Jesus está falando de ser perfeito, mas está falando de amadurecimento. Amadurecimento é um processo. A fruta, quando nasce, ela nasce pequenininha, ela cresce, e depois que ela cresce, ela está pronta para comer? Não, ela precisa amadurecer. Se ela não amadurecer, ela não está pronta para ser consumida. Nós precisamos amadurecer. Temos que ser perfeito? Temos, mas é um processo. A gente não pode esquecer que é um processo, ok? Para eu não me cobrar demais porque eu não sou perfeito, eu vou para o inferno. Não, eu não vou para o inferno porque Jesus morreu por mim em graça. Ele me deu a salvação de graça. Preciso ser merecedor? Nunca vou ser merecedor. Então não preciso fazer nada? Preciso. Eu tenho toda a lei para cumprir. Eu preciso que a minha caminhada com Cristo siga em direção à perfeição. E o alvo de perfeição é Cristo. Você consegue entender? Perceber isso? Nós precisamos amadurecer. E para amadurecer eu preciso estar o tempo todo caminhando em direção à perfeição. Isso significa identificar as coisas erradas da minha vida, tirar as coisas erradas, corrigir aquelas que eu faço sistematicamente errado. Eu preciso estar atento a essas coisas todas. E para estar atento a essas coisas todas, eu preciso caminhar. E esse caminhar me faz entender coisas que eu preciso aprender sobre mim mesmo. E Jesus agora está falando de auto-engano. Ele tem consciência, a palavra é essa, ele tem consciência, ele conhece a natureza do homem. Ele sabe que a natureza do homem é enganadora. Ela é auto-enganadora. E aí, ali em Mateus 6,1, na versão do nosso editor aqui, do nosso comentarista, diz assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por ele. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai. Deixa de fazer as coisas para ser visto, com o fim de ser visto. Eu fiz e ninguém falou nada. Olha, mas eu me esforcei tanto para fazer aquele programa na igreja e ninguém agradeceu. Aqui ele não está falando disso, ele está falando de esmola. Eu ajudei ao pobre, eu dei comida e ninguém viu e ninguém me agradeceu.
né? Ou então eu dei a esmola e fui enganado. Infelizmente, é muito comum nos nossos dias a gente ter mendigos profissionais na rua. Isso é muito triste, porque aquelas pessoas que precisam mesmo, elas buscam fazer algumas coisas, às vezes não tem caminho, acabam na rua pedindo, acontece, mas elas acabam sendo confundidas com aqueles que são mendigos profissionais, aqueles que vão para lá para pedir dinheiro porque as pessoas dão dinheiro. E é muito triste. O verbo aqui, guardai-vos, eu até peguei, ele me citou aqui um dos significados. O verbo guardai-vos aqui, no original grego, é prosekó, né? Levar a trazer para perto. O primeiro significado foi o que o nosso comentarista ressaltou ali: trazer um navio à terra e simplesmente atracar, aportar, mudar a mente para, tentar ser solícito à pessoa ou algo, cuidar, prover para, assistir a si mesmo, isto é, dar atenção a si mesmo, dar atenção a ter cuidado, aplicar-se a, concentrar-se em, segurar ou apegar-se a uma pessoa ou uma coisa, ser dado ou dedicado, devotar pensamento e esforço. E o significado que ele quis ressaltar aqui é a ideia de trazer o navio para o porto e atracá-lo. O navio atracado, ele está amarrado, ele tem amarras. Isso significa que se vier um mar mais agitado, ele está ali ancorado, ele está não ancorado, mas está amarrado dos lados, de tal maneira que ele tem menor probabilidade de virar, né? Ao passo que se ele tiver apenas afundado não, está estacionado ali, eu esqueci qual é a palavra, né? Ele fica à mercê do mar bravio, fica à mercê das ondas, fica à mercê dos ventos, e isso pode fazer com que ele vire. Quem está ali no timão tem que estar atento o tempo todo. Agora, quando ele está atracado, eu posso desligar os motores, eu posso largar o timão, porque ele está amarrado, então ele não vai acontecer nada com ele. E Jesus está dizendo que a gente precisa fazer isso, guardai-vos de exercer a justiça diante dos homens. A gente tem que pegar e atracar a nossa justiça. A gente tem que trazer ele para amarrar na terra. A nossa justiça tem que estar segura e amarrada em Cristo, para que a gente não a pratique para os outros verem, né? Justiça, misericórdia, piedade, a perfeição e o cuidado são necessários, porque os cidadãos do reino não podem viver de aparência. Perfeição e cuidado tem que estar atracado. Por quê? Porque nós não podemos viver de aparência. Nós temos que ter consciência que não podemos fazer as coisas para que os outros vejam. Essa não pode ser a nossa recompensa. E isso não pode nos agradar. Isso não pode afagar o nosso ego, né? Olha lá o versículo 5:48 que eu li para vocês agora há pouco. Portanto, sede perfeitos como perfeito é o nosso Pai Celeste. E no 6:1, que é logo o primeiro versículo do capítulo seguinte, Jesus começa assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Guardai-vos, atracai, ok? Então veja que o objetivo aqui é que Jesus nos ressalte, nos chame a atenção do auto-engano de fazer a coisa para que os outros vejam. Isto é hipocrisia. E Jesus quer nos chamar a atenção disso. Bom, essa é a nossa lição de número 5 da revista Palavra e Vida, edição número 80. A revista Palavra e Vida, editada pela Convenção Batista Fluminense, está disponível lá pelo site batistasfluminense.org.br, tem um link lá, Palavra e Vida, você pode acessar e você baixa uma versão da revista em PDF, e aí você pode estudar conosco ou em outro momento, enfim, como você quiser. O título dessa revista, é O Reino e o Monte, a Cidadania do Reino e o Sermão do Monte, foi escrito pelo pastor Luciano Cozendey. A nossa lição de número 5 tem por título: Deus conhece a intenção do
coração. A intenção do coração. Deus conhece o que está lá dentro, né? E nosso texto básico, Mateus 6, de 1 a 4. Deus conhece a intenção do nosso coração. Nosso primeiro tópico já vem por tema, por título aqui, o Senhor vê. Aí ele bota 2 textos aqui que mostram que Deus, a onipresença, a onisciência e onipresença de Deus, né? E eles mostram que Deus julga tudo em equidade e amor. Provérbios 15:3 diz que os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Quando a gente era criança, tinha umas musiquinhas que falavam, né? Os olhos do Senhor estão em todo lugar, a observar os maus e os bons, né? Tinha um outro também, né? Cuidado, mãozinha no que pega, o Salvador do céu está olhando para você, né? Claro que para criança dá aquela ideia de um olhão assim em cima da gente o tempo todo, e aí a gente fica com medo, porque se a gente não pode fazer arte perto do papai e da mamãe escondido, então a gente não vai poder fazer, porque Deus agora também está olhando. Se não está o papai olhando e a mamãe olhando, está Deus olhando. Mas a ideia, e a gente precisa ter essa consciência, é que Deus nos observa o tempo todo. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os bons e os maus. Ele não interfere, mas ele vê. Ele olha, mas ele não vai manipular. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Abacuque 4:3. Nada em toda a criação está oculto dos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Olha, o texto é mais forte. Primeiro, tudo que está acontecendo, Deus observa, Deus sabe, nada está escondido de Deus. Eu vou me esconder de Deus, né? Acontece, né, desde o início da criação, quando o irmão matou o outro, ele enterrou o corpo do irmão, né? Ele escondeu, ocultou o corpo do irmão e tentou ocultar de Deus, mas não está escondido de Deus. Quando Jonas não quis ir para Nínive, ele fugiu para Tarsis, ele tentou sair da área de atuação daquele Deus, porque tinha-se essa cultura no Oriente de que um Deus ele tinha poder sobre uma determinada área geográfica, né? É o Deus dos egípcios, então eles atuavam, esses deuses dos egípcios atuavam na área do Egito, então era essa cultura. E quando Jonas tentou fugir para Tarsis, ele tentou sair da presença de Deus. Por isso que o salmista, né, fala: para onde irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Né? Não tem como. Nada em toda a criação está oculta dos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele, pior, a quem haveremos de prestar contas. Nós vamos prestar contas a Deus de tudo que nós fazemos, ok? E aí Jesus vai falar nesse capítulo 6 de 3 coisas, ou 3, como diz aqui o nosso comentarista, obras fundamentais da piedade judaica. Então, o judeu, para ser entendido ou ser piedoso, ele precisa fazer 3 coisas, né? Que era dar esmolas, orar e jejuar. O dar esmolas é o motivo da nossa lição, o tema da nossa lição. O orar está lá dos versículos 5 a 15 desse capítulo 6. Será motivo de 2 lições, uma sobre oração, outra sobre oração padrão, o modelo de oração, Pai Nosso. Não padrão, mas o modelo. E o jejuar nos versículos 16 a 18. Eu não vou aprofundar nem oração nem jejum agora, porque teremos outras lições à frente. E lá no início do Sermão do Monte, Jesus delineia, ele desenha, delinear. Sabe o que é delinear? Você bota uma linhazinha fina para dizer, olha, mais ou menos por aqui, né? Ele delineia aspectos fundamentais do caráter do cristão. E ele fala isso pelas bem-aventuranças. Lembra que a gente falou os que choram, mas não é para os que choram, os humildes, não é porque são os humildes porque tem pouco dinheiro, mas porque conhecem a sua situação perante Deus. Os que choram, não porque choram porque estão sendo afetados pelos outros, mas porque choram porque sabem que não tem perante Deus
nenhuma justificativa, são perdidos. E a questão da justiça. E no final, Jesus fala que a justiça do cidadão do reino de Deus deve ultrapassar em muito, né, a dos fariseus e escribas. Ou seja, não é manipular os princípios da lei, cumprir a lei ao pé da letra que vai te fazer justo. Não é isso. Você pode fazer as coisas ao pé da letra, mas se você não estiver fazendo corretamente, não vale. Não vale. Simplesmente assim. Né? Não é ter o direito, eu tenho o direito. Mas será que é justo ter esse direito? Será que isso, de fato, não está pesando para os outros? A gente vê muitas coisas, aí eu tenho direito, mas será que eu estou pesando para os outros? Ah, porque eu tenho direito a um benefício do governo. E será que alguém não está pagando esse benefício? O governo não. Não se engane, o governo não paga nada, tudo vem dos impostos, tudo vem da arrecadação do governo. Se você reclama que paga imposto e alguém está buscando um benefício do governo que não tem direito, ele está pesando em você. Entende? A gente tem a tendência de separar o governo, o recurso que o governo dá, as coisas que o governo faz, e reclamar dos impostos, mas está tudo ligado, é um bolo só. É um bolo só. Então, veja que ter direito não quer dizer ser moralmente tá correto, né? Tá correto, eu tenho direito, tá lá na lei. Agora, será que isso é moral? Será que isso é ético? Será que isso aí não vai pesar em alguém o que eu estou fazendo, né? E os escribas e fariseus faziam as coisas aos pés da letra, de tal maneira que eles conseguissem atingir os seus próprios desejos. E quando você faz as coisas ao pé da letra, compromete uma coisa chamada integridade e resulta na falta de honra perante Deus. Que coisa triste, né? Fazer as coisas aos pés da letra, tá certo, tá certo, tá certo, tá certo, tá certo, aos pés da letra, tá certo. Mas e a integridade? E a minha honra perante Deus? Né? O nosso comentarista traz um pensamento de John Stott, um teólogo. Né? Os cristãos não devem impor limites artificiais. Sim, a gente deve ter coisas que a gente se limita, mas elas não podem ser artificiais. Artificiais no sentido de ser da boca para fora. Artificiais no sentido de ser algo externo, exterior apenas. Não pode ser assim, né? Nós precisamos ter limites. Eu acredito que a gente precisa, sim, estar condicionado, estar adestrado a fazer certas coisas, mas isso precisa vir do coração. Então eu preciso entender quando eu faço errado e aquilo precisa modificar a minha atitude. E eu preciso estar atento, ancorado, né? Guardado. Por quê? Porque se eu não estiver atento, ancorado, guardado, eu vou fazer as coisas erradas e não vou prestar atenção. Isso não vai mudar a minha atitude, não vai mudar o meu coração. Veja que é um círculo. É um círculo virtuoso. Eu preciso estar atento, verificar o que eu estou fazendo errado, pedir perdão, né? Arrepender, pedir perdão a Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Só que a partir daí eu preciso mudar a minha atitude, tem que ser no meu coração. O meu coração precisa ser afetado de tal maneira que eu mude a minha atitude. E eu só vou conseguir perceber essas coisas se eu estiver ancorado, ok? Não podem ser limites artificiais do tipo, eu não faço porque não pode fazer. Eu não faço porque eu não me sinto bem. Eu não me sinto bem, eu preciso não me sentir bem com essas coisas. Nosso segundo tópico fala, a justiça do cristão não tem limites. Até quantas vezes eu devo perdoar? 70 vezes 7 não era um número, era um significado de que era sempre. Veja, existe uma ênfase dada à diferença entre o cristão, entre a diferença que o cristão deve ter, tanto dos fariseus quanto dos pagãos, dos religiosos e religiosos e da igreja e do mundo. Tem uma diferença. Ser cristão, seguir a Cristo, não é ser fariseu, não é ser escriba ou agir como eles, não é ser pagão, não é ser religioso. Seguir a Cristo não é ser religioso. Porque ser religioso quer dizer seguir um conjunto de normas, um conjunto de práticas, um conjunto de coisas que eu faço no dia a dia. Não é isso.
Não é isso. Né? Também não é ser irreligioso, eu não tenho nenhuma norma ética, não. Não é ser igreja, estar na igreja, participar da igreja ou estar no mundo. Isso não é ser cristão. Versículo 5. E quando orares, não sejais como os hipócritas. Jesus está dizendo que quem ora daquele jeito, ele vai falar mais à frente, né? Que fariseus que oravam, né? Alto para os outros ouvirem. Olha, oração é um negócio complicado, a gente vai falar mais na lição que vem, mas quando a gente é chamado para orar em público na igreja, mas dá um frio na barriga, né? E se eu falar um português errado? E se eu não souber o que eu falar, né? E todo mundo está me ouvindo. Ai, é complicado. Realmente falar em público é complicado. Mas eu não estou orando para eles, eu estou orando para Deus. Como é que você conversa com Deus? Se você souber conversar com Deus, se você conversar com Deus regularmente, então você sabe falar com Ele. E fale com Ele. Você não vai falar com a igreja. Você não vai falar para que a igreja ouça. A igreja vai ouvir, mas você vai falar com Deus. Versículo 8, dirigindo-se aos gentios, não vos assemelheis, pois, a eles. Não é para orar para a igreja ouvir, é para orar para Deus ouvir, do jeito que você ora a Ele. Agora, se você não ora a Deus, aí fica difícil, você não vai saber orar, né? Olha o comportamento. Não cabe à igreja, né? Não cabe à igreja, ao crente, orar para a igreja, falar para a igreja, fazer as coisas para que a igreja veja. Você tem que fazer porque Deus está vendo e porque você vai prestar contas a Deus de tudo que você está fazendo. Deus está conosco o tempo todo. Ele olha, observa e está conosco o tempo todo. Queira você ou não. Você pode até virar as costas para Ele e fingir que Ele não está ali. A gente faz isso demais. Mas Ele está ali o tempo todo. Ok? A diferença essencial na religião é que a justiça autêntica do cristão não é um simples comportamento. A justiça do cristão não é um comportamento. Veja, ela é um reflexo, ela é algo que vem do coração. É algo que, vou dizer assim, você não consegue controlar. Você não consegue controlar, porque o seu coração te move a fazer aquilo. Sabe quando você reage mal às coisas? Então, está faltando justiça. Está faltando justiça. Sabe quando você fica irritado e já quer revidar? Né? A mesma moeda, olho por olho, dente por dente. Não é nada disso que eu devo fazer. Está errado? Tá. O coração deve me movimentar, deve me motivar, deve me mover a fazer diferente. A minha reação precisa ser diferente, mas, e aí nosso comentarista traz aqui uma das grandes dificuldades para que isso aconteça é a vaidade, porque eu quero ser uma pessoa importante, eu quero que as pessoas entendam que eu realmente sou uma pessoa importante, que eu sei falar bonito, que eu tenho uma boa oratória, que quando eu oro eu uso palavras difíceis bonitas, eu cito textos sagrados, tem gente que vai orar e parece estar pregando, né? Eu cito textos sagrados, eu oro, eu sou bom. Não, o pastor vai me chamar para orar porque eu oro muito bem, porque eu tenho assim uma voz impostada, bonita, né? Eu não tenho a voz bonita, minha voz é aguda, estridente, eu sei, mas enfim, a minha voz. Posso melhorar? Posso tentar melhorar, sim. Já minha esposa já falou algumas vezes que eu precisava trabalhar isso aí. Mas veja, não é para os homens, não é para os homens. Fazer para os homens, fazer para que os outros aprovem, é pura vaidade. Eu não preciso ser visto, eu não posso ser visto, eu preciso estar escondido. O que eu faço de bom precisa glorificar a Deus. A minha luz brilhe, não a minha luz como minha própria fonte de luz, mas como a lua, sabe? O reflexo. A lua não tem luz própria, ela reflete a luz do sol. Preciso ser assim. Quando você olha para a lua, não, a luz do luar, às vezes você esquece, mas ela não tem luz própria. Ela reflete a luz do sol. E essa que é a luz do luar, né? Esse é o sentimento adequado. Muito difícil
muito difícil, porque a gente quer fazer as coisas e a gente quer ser reconhecido. E se, poxa, mas eu não recebi nem um muito obrigado. Eu fiz aquele programa na igreja e eu não recebi nem um muito obrigado, nem um parabéns. Não é que a gente gosta de receber retorno, claro que gosta, mas tem que ter cuidado, porque ele não pode bater, não pode tocar no nosso ego. A gente tem que deixar o ego fora disso. E aí Jesus traz o exemplo da esmola, porque a esmola era uma forma dos judeus fazerem uma obra de piedade, serem reconhecidos pelos outros como uma pessoa piedosa. Então o judeu dá a esmola, e nós também fazemos isso, ajudamos os necessitados. E Jesus traz aqui uma palavra forte, ele traz a palavra hipocrisia. Ele traz a pessoa hipócrita que dá a esmola não porque acha que deve dar ou porque o seu coração a motiva para isso. Ele traz a pessoa hipócrita porque a pessoa hipócrita dá a oferta para ser reconhecido. E os discípulos, os cidadãos do reino, não podem fazer assim. Não é esse o objetivo. Tudo que eu faço precisa resultar em uma glorificação a Deus. E às vezes não resulta. Às vezes resulta em glorificação a mim, ao grupo ou a quem eu estou fazendo. O sentimento correto é que aquilo glorifique a Deus, não a mim, não a pessoa que está fazendo, não aquele que está dando a esmola, atendendo ao necessitado, pregando a palavra. Não, é a Deus. Será que isso tem sido desse jeito? Mateus 15, 7 e 8, Jesus chamou a atenção, Mateus 15, versículos 7 e 8, hipócritas, bem profetizou Isaías, e está lá atrás, a vosso respeito, dizendo: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Fala o que tem que falar. Vai à igreja todo domingo, participa de todas as atividades, mas o coração está longe. Não é assim que atua, não é assim que age. Ou até faz as coisas todas certinhas, mas faz porque acha que deve fazer. Mateus 12, 34, raça de víboras, que coisa triste, né? Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. E Jesus está chamando aquelas pessoas de raça de víboras. Religião não é um espetáculo. O que a gente faz na igreja, o que a gente faz na nossa vida, o que a gente faz no nosso viver diário, vai ser bom, vai, se for bom do coração para fora. Agora, se for da boca para fora, com o objetivo das pessoas verem, tá vazio. Tá vazio. Por isso que a gente fala religiosidade ou religião, a gente não gosta dessa palavra, porque ela remete a um conjunto de coisas, a um conjunto de regras, a um conjunto de normas, a um conjunto de práticas. Elas são importantíssimas. Para quê? Para que eu aprenda a como fazer com que o meu sentimento com relação a Deus, com relação a Jesus, seja trabalhado, melhorado, amadurecido, a minha vida cristã melhore, como é a minha prática, como eu devo estar com os irmãos em comunhão. Tudo isso é muito importante, mas a gente precisa entender que isso não é o final, não é a finalidade, não é aquilo que é mais importante. A religião ou a religiosidade vai nos ajudar, mas não é isso que nós devemos de fato estar focados. Nós precisamos estar focados em Cristo, senão a nossa religião ou a nossa religiosidade vai ser falsa e fútil. Sabe, muitas vezes a gente vê pessoas, são líderes na igreja, de repente aquela pessoa ou cai, ou aquela pessoa aparece
coisas que ela já fazia em paralelo com aquela atitude que ela estava na igreja. Estou dizendo que ela seja salva, não seja salva, mas eu estou dizendo que muitas vezes essa dualidade de estar nas duas posições ao mesmo tempo, nos mostra isso, nos mostra uma religiosidade falsa e fútil. Pessoas que até às vezes se obrigam a fazer as coisas certas, mas o coração não está lá. A gente precisa começar de dentro. A gente precisa começar a entender o que eu errei, e do que eu errei, eu me arrepender. Lembra que eu falei lá dentro do coração? Precisa nascer do coração. Por isso que Jesus falou para... A palavra fugiu, né? É necessário nascer de novo. Eu esqueci o nome do camarada. Vão citar aí no vídeo que eu sei que vão citar, né? É necessário nascer de novo. Vem, não vem. É triste, né? A cabeça da gente às vezes não traz, né? Necessário nascer de novo. E ele era um doutor da lei. Mas como é que eu vou nascer de novo voltando ao ventre da minha mãe, né? Não, não é isso. É nascer de novo da água do vinho, nascer de novo do coração. A religião, como espetáculo, é falso e fútil. Se não há um valor moral, ético e espiritual, é hipocrisia. Hipócrita. Faz para os outros verem. Olha, Jesus está falando um negócio muito pesado, hein? A gente precisa ter muito cuidado. Mas ele nos ajuda, tá? Terceiro, tópico 3, a ordem de Jesus. Versículo 3, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita. Ou seja, quando você for dar uma esmola, faça em secreto. Ninguém precisa saber. Ninguém precisa saber. Que você ajuda os outros, que ajuda em missões, que dá dízimo, dá oferta. Ninguém precisa saber. Faça em secreto. Secreto. Acabou. Quem vai ver? Deus. Acabou. Eu ajudei fulano, ajudei ciclano, fiz não sei o que. Nicodemos, lembrei, viu? Que coisa triste. Necessário nascer de novo. Se você escreveu Nicodemos aí no comentário, parabéns. A memória da gente, eu vou lhe falar. Mas veja, eu preciso fazer as coisas de forma secreta. Secreta. Sabe secreto? Secreto remete, sabe o que a ideia que secreto me remete? Me remete àquela ideia do agente secreto. Aquele que está investigando, correndo atrás das coisas, está infiltrado, ninguém sabe o que ele está fazendo. E ele faz todo o esforço para esconder. Será que quando eu dou uma esmola, eu dou algo, eu faço algo para alguém, eu faço todo o esforço para que ninguém fique sabendo? Será? Ou não? Não, mas eu vou deixar vazar ali, deixa o fulano ver, deixa o ciclano saber. Mas Saulo, tá errado então a gente fazer as obras de caridade na igreja e divulgar? Não, não tá errado, porque a gente precisa estimular outros irmãos a fazerem, mas a gente precisa entender qual é o real objetivo. Não saiba à esquerda o que a direita faz. Né? O objetivo não é que eu seja glorificado, mas que Deus seja glorificado. Mateus 5,16. Assim brilhe também, não é só, mas também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vocês? Não. Glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Glorifiquem a Deus. Vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus. Difícil, porque muitas vezes não é assim que acontece. O hipócrita é aquele que quer a glória para si. E os discípulos precisam desejar a glória de Deus. Olha, ele chama de enredo bíblico, né? Toda a história da Bíblia, todo o Velho Testamento nos mostra que nós fomos criados, a criação foi feita de forma perfeita. Nós vivíamos em harmonia com o Pai no Jardim do Éden. Ele vinha visitar Adão e Eva todos os dias, no final da tarde, né? Na viração do dia. Para o judeu seria por volta das 6 da tarde. Deus vinha visitar
o homem todo dia, ele conversava face a face. E no momento que o homem pecou, a sua natureza se modificou. Houve a queda, houve o rompimento da harmonia, da koinonia, da comunhão do homem com Deus. E a partir daí o homem se tornou imperfeito. E aí, por ser imperfeito, as coisas começaram a degringolar. Nossas emoções ficaram desequilibradas. E as nossas coisas acabaram sendo desfuncionais por causa do pecado do homem. E aí, olha que legal, nós valorizamos o trivial, nós valorizamos o concreto. Eu vou fazer, todo mundo vai ver, então fico bem na fita e pronto. E vou ser eleito para aquele cargo na igreja, eu vou ser eleito para isso, eleito para aquilo, escolhido para isso, escolhido para aquilo, reconhecido bem ou mal não. Vou ser bem reconhecido, né? E isso é trivial, isso não é importante, porque isso tudo vai passar. Nós teremos pela frente uma vida eterna. E é essa vida eterna que a gente precisa focar. 1 Coríntios 10, 31, olha que Paulo está falando. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Qualquer coisa que você estiver fazendo, que eu estiver fazendo, eu preciso focar, eu preciso entender que o objetivo é a glória de Deus, né? Ou seja, o que alguém falar sobre isso que eu estou fazendo deve resultar, deve ter como resultado o louvor a Deus, não a mim. E a hipocrisia, o hipócrita, não tem um encontro com Deus? Não teve um encontro com Deus? Será que ele não nasceu de novo? Será que ele não se modificou? Né? Enfim, é algo que a gente precisa entender. Será que eu tive encontro com Deus mesmo? Não estou botando em xeque a minha salvação, nem a sua, por favor. Mas eu preciso entender que se eu tive encontro com Deus, o Espírito Santo de Deus habita em mim, habita no meu coração, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, não é isso? E se ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, quando eu faço alguma coisa errada, eu não me sinto bem, não. Oxe, não devia ter feito aquilo, não. Olha, eu não deveria ter agido daquela forma. E muitas vezes, né, quando isso acontece, eu preciso me lembrar, eu preciso mudar, pedir perdão a Deus, confessar os meus pecados, pedir perdão a Deus e modificar a minha atitude. Olha o que Davi expressou: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor. Tinha um corinho muito antigo, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam só em louvor a ti, ó Senhor. Né? Tem outro agora mais novo que fizeram, né, com esse versículo, mas importante, né? As palavras dos meus lábios, que eu falo, sai do meu coração, o meditar do meu coração tem que ser agradável a Deus. E se tem que ser agradável e não está sendo, eu preciso modificar algumas coisas, e a modificação vem pelo coração. Veja, a direção de que Jesus aponta é a direção da recompensa que Deus nos dará secretamente, para a tua esmola ficar em secreto, teu Pai que vê em secreto te recompensará. Esse em secreto dá duplo sentido. Ele vem em secreto e recompensa em secreto também. Aliás, às vezes não, às vezes até em público, né? Mas não importa. Não é essa a recompensa, não é a recompensa dos homens que eu quero. É a recompensa de Deus. Também não vou fazer por recompensa. Eu vou fazer porque eu preciso fazer. Eu vou fazer porque eu me sinto compelido a fazer. Conclusão. Cuidado. Precisamos manter o navio atracado. Eu preciso estar atracado. Guardai-vos, né? Guardai-vos. Navio atracado, amarrado, a onda vem, a onda do legalismo, a onda da hipocrisia, a onda da vaidade, a onda do querer o reconhecimento vem, a onda do ego vem, bate no navio, mas ele está amarrado, ele não vai virar porque ele está
seguro, ele está atracado, ele está amarrado, ele está guardado. Sabe quando você tem uma coisa muito preciosa e você pega aquela coisa muito preciosa e guarda as 7 chaves? Por quê? Porque é precioso, né? O que bater contra o navio não vai fazer nada, porque ele está atracado. Que Jesus disse: guardai-vos, sabe? Atraquem a sua justiça, o seu coração em Jesus. Amarrem a sua justiça, o seu coração em Jesus. Para que se essas coisas vierem, o navio não vire, né? Você não seja levado pela vaidade e venha a ter hipocrisia. O que Provérbios 4:23 fala? Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. O coração é o pensamento, é o sentimento. Aqui o coração não é o músculo que bombeia o sangue para todo o corpo, mas é porque era entendido que quando o coração parava a pessoa morria, o sangue era vida, né? Claro, nosso sistema é um sistema químico, né? É um composto químico aqui grande, sobreposto às leis da física, química, todas essas coisas funcionando muito bem, mas o que o escritor aqui aos Provérbios quer dizer, que Salomão quer dizer aqui, é guardar o coração, guarda o seu pensamento, o seu sentimento, guarde, atraque, amarre em Jesus, porque deles procedem as fontes da vida. Por isso que é tão importante guardar o seu coração. O coração do homem se inclina ao pecado por causa da nossa natureza caída. Mas se ele está atracado, se eu estou guardado, se eu estou vigilante, a minha caminhada vai ser em direção a Jesus. E aí, essa caminhada em direção a Jesus vai me ajudando a corrigir essas coisas. E aí eu vou em direção à perfeição. Porque Deus quer que nós sejamos perfeitos. 1 Tessalonicenses, ele cita 1 Tessalonicenses 3,13, mas eu vou ler do 11 ao 13, oração de Paulo pelos Tessalonicenses. Ora, o nosso Deus e Pai, Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor. Crescer e aumentar no amor, não é na riqueza, no amor. Uns para com os outros e para com todos os outros, né? Os que não são da comunidade, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade. Ser santo é ser separado, isento de culpa, porque eu faço as coisas certas, eu busco fazer não justificado, mas buscando não ser culpado novamente, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos, ok? Para pensar e agir, auto-engano. O auto-engano está ligado ao desejo do coração. Às vezes a gente quer uma coisa tanto, mas tanto, mas tanto, sabe que vai dar errado. Mas eu finjo que não vai dar errado porque eu quero aquilo. Eu quero aquilo. Vai que dá certo. Vou tentar, né? Mas a gente precisa tirar isso do nosso coração. Os nossos desejos precisam estar submissos a Cristo, submissos a Deus. Será que eu tenho feito as coisas que são da vontade de Deus ou tenho feito as coisas que são da minha vontade? Qual é a minha ação? Para que lado eu estou caminhando? Para o desejo do meu coração ou para o desejo de Deus? Limites dos cristãos. Os limites dos cristãos não podem ser artificiais. Artificiais no sentido eu não faço porque eu não posso. Eu não faço porque o meu coração me inclina a fazer outras coisas melhores. Porque se eles forem artificiais, eles desonram a Deus, né? E eu preciso que o meu comportamento não seja artificial, ele seja natural, motivado pelo meu coração. Será que o meu comportamento tem sido assim? Ou será que não? Ou será que eu tenho feito as coisas porque... Não, eu vou fazer porque é certo. Representar um papel. Olha que coisa triste, né? Quando eu era criança eu via muita expressão de capa de crente.
que a pessoa ia para a igreja domingo, botava a capa de crente ou a roupa de crente, e no domingo ele era crente. Mas durante a semana, misericórdia, né? Até mesmo porque quem conhecia ele na igreja era um povo, quem conhecia na escola, conhecia no trabalho, conhecia na faculdade era outro povo, vizinhança era outro povo, né? Não podemos representar um papel. Não estamos aqui representando o papel, né? A integridade, ela precisa ser natural. E o nosso objetivo não é que nós sejamos glorificados com isso. Nosso objetivo é que Deus seja glorificado. Que Deus nos ajude a brilhar a nossa luz, mas não como uma luz própria, mas uma luz como a luz da lua, que reflete a do sol. Que a nossa luz brilhe, mas refletindo a luz de Deus no nosso dia a dia.